Hoje nós vamos ver uma história de terror sobrenatural que vocês pediram bastante aí nos comentários. O nome do filme de hoje, como muitos já devem saber, é Premonição 5. Então, cuidado com os spoilers. A história de hoje começou com um ônibus parando de uma forma repentina em uma ponte. O Sam, que estava ali dentro do ônibus, acabou se balançando e com impulso cortou o seu dedo no banco. E nesse momento, o Sam teve um mau pressentimento enquanto olhava o motorista dirigindo. Então, depois de alguns segundos, ele sentiu a ponte tremer e parecia que algo estava para acontecer ali. Ele logo começou a se sentir desconfortável e isso foi o suficiente para fazer ele se levantar e chamar a sua namorada para descer do ônibus. Mas nesse momento, a ponte começou a rachar inteira na frente do ônibus e eles saíram correndo dali. As outras pessoas seguiram ele nesse processo porque a correria foi insana. Lá do lado do ônibus, tinha um outro cara que se chama Peter e a namorada dele estava segurando nas grades do outro lado da ponte porque estava tudo caindo e ela estava desesperada. Mas antes que ele de fato pudesse fazer alguma coisa para ajudar a Candace, que era a namorada dele, ela acabou caindo e morreu. Mas não dava para eles ficarem ali naquela situação paralisados. O Sam puxou o Peter para sair dali e enquanto eles estavam correndo dali, aconteceu mais um problema. Um homem que se chama Isaac estava dentro do ônibus porque ele estava dentro do banheiro quando isso começou a acontecer. Ele não viu nada daquela treta. E quando ele abre a porta, já era tarde demais, porque ele desceu com o ônibus em direção à água e não dava para fazer nada para salvar ele. Enquanto Sam estava tentando escapar daquela situação assustadora, a parte da frente da ponte começou a ceder também. Eles também não tinham muito o que fazer, a não ser tentar passar de alguma forma dali. O Sam então colocou a namorada dele para passar por outro lado por uma viga que ainda estava de pé. Enquanto ele estava ali torcendo para sua namorada conseguir passar pela viga, ele escutou alguns gritos vindo de trás dele. Era a Hannah quem estava gritando, uma amiga deles. Ela já estava com problema de visão e era muito míope. E durante a correria, as pessoas chutaram os óculos dela que tinha caído no chão, então ela não conseguia enxergar completamente nada naquela situação. O Sam, vendo aquilo, não podia deixar ela ali, então ele levou ela para a viga para fazer ela atravessar para o outro lado. Mas, quando ela estava quase conseguindo, a ponte balançou de novo e isso fez a viga se soltar e ela caiu de cara na água. Bom, de começo ela conseguiu ficar viva, mas ela foi tão azarada que poucos segundos depois, um carro caiu de lá de cima da ponte e caiu em cima dela, matando a coitada. Depois desse acontecimento com a Hannah, o Nate, que era um colega do Sam, estava correndo na ponte para se salvar, mas ele também foi morto. Dessa vez, foi por um cabo de aço que se soltou enquanto a ponte estava balançando. E já do outro lado, um outro cara foi morto por piche que caiu em cima dele. E o Peter ainda estava conseguindo escapar. Tava dando tudo certo pra ele. Então o Sam seguiu os passos e conseguiu se agarrar na grade ali. E mais um grande pedaço da ponte foi pra água. Mas, enquanto os dois estavam ali pendurados, a ponte começa a balançar. E um carro ali do lado andou um pouco pra trás. Aquilo fez os vergalhões que estavam no carro escaparem e matar o Peter sem dar tempo nem de pensar em escapar. E quando o Sam achou que estava tudo bem, também saíram umas placas de aço que estavam no carro e cortou ele no meio, fazendo ele cair na água. Mas, para nossa surpresa, o Sam nesse momento acordou. Ele descobriu que aquilo tinha sido apenas um sonho. Então, o ônibus parou de uma forma repentina de novo e fez ele cortar o dedo. Então ele percebeu que aquilo parecia muito com o seu sonho e isso assustou ele muito. Então ele gritou para todo mundo sair dali porque a ponte iria cair. Então ele pegou a Molly e desceu do ônibus. O gerente ali tinha medo se o pessoal se envolvesse em um acidente, então ele fez o Peter ir buscar eles. A Candace, que é a namorada dele, também correu lá. E o Sam, vendo a situação da ponte quando ele desceu do ônibus, ele ficou ainda mais certo do problema que tinha ali. Então ele correu ainda mais. Enquanto isso, no ônibus, o pessoal começou a descer. E nesse momento, a ponte começou a rachar, assustando todo mundo. E geral conseguiu correr para fora dela. E nesse momento, a ponte caiu por completo. O Peter, com cara de espanto, pergunta pro Sam como ele sabia que aquilo iria acontecer, mas o Sam não soube dizer pra ele. Depois disso, o Sam foi levado para uma delegacia e estava conversando com um detetive. Dessa forma, ele só conseguiu falar do seu sonho, mas o detetive não acreditou.
Só que ele também não tinha como acusar o Sam de ter feito aquilo acontecer. E de acordo com as investigações, o resultado daquilo tudo foi ventos fortes e trabalho mal feito da equipe de construção. Depois disso, nós vemos eles indo até o memorial com seus amigos para ver as pessoas que morreram e também para prestar condolências. E todo mundo estava se perguntando ainda como Sam sabia daquilo. E ele disse que já contou tudo o que sabia. Dessa forma, eles falaram que eles estavam felizes por estarem vivos. E quando eles estavam indo embora, o Sam foi parado por um homem que disse que era melhor ele ter cuidado com o futuro, porque a morte não gosta de ser enganada. Dessa forma, ele foi embora sem dizer nada. O Peter disse que provavelmente o cara era louco e não deveria prestar atenção nele. Naquele mesmo dia, a Candace disse que não estava se sentindo muito bem e que ela não queria ir ao treino dela, mas o Peter encorajou ela e pensou que ela estava apenas nervosa. Dessa forma, ela foi treinar. Como a sala ali estava muito quente, um funcionário ligou o ar-condicionado, e enquanto ele estava conectando o ventilador ali, ele não percebeu que um cabo estava desencapado. E depois disso, a Candace colocou o pó de giz nas mãos para ir treinar. Ela começou a praticar ali, mas um parafuso caiu do ar-condicionado e a Candace não percebeu, mas teve a sorte de não pisar nele. Só que depois disso, a água do ar-condicionado caiu em cima do fio desencapado, mas ela também conseguiu escapar daquilo pisando em uma toalha ali. E uma menina que foi fazer o mesmo treino da Candace pisou lá naquele parafuso, e isso fez ela cair derrubando a panela de giz, jogando nos olhos da Candace pelo ventilador, e deixa ela ceguinha. A Candace soltou a barra e caiu quebrando a coluna no meio. O Peter se sentiu muito culpado por aquilo, e depois de ouvir a notícia, o Sam correu para onde tinha visto o homem misterioso. Depois, nós vemos que eles estavam tentando esquecer tudo aquilo que estava acontecendo, e o Isaac se afastou um pouco para roubar algumas coisas de trabalho do amigo morto dele. Então, ele encontrou um vale-presente para uma massagem, e isso deixou ele bem feliz. Dessa forma, ele foi no endereço e uma mulher faz uma massagem, mas o Isaac não ficou muito feliz porque era uma mulher de meia idade que estava fazendo. Mas ele foi levando aquilo porque estava muito bom, e ele também fez a acupuntura, e nesse momento a mulher saiu dali falando que não era para ele se mexer por meia hora. Só que nesse exato momento, as cinzas de um incenso dela caiu em cima de alguns papéis e começou a pegar fogo. O Isaac gritou, mas ninguém respondeu. Então, ele tentou levantar, mas ele caiu em cima das agulhas e ainda derrubou o álcool ali. E pro azar dele, alguém ligou pra ele, e o celular dele estava bem do lado de uma vela. E bom, o celular fez a vela cair e fez um incêndio acontecer, resultando na morte do Isaac, tendo a cabeça estourada. Então o Peter contou sobre a morte acidental do Isaac, e mais uma vez, eles viram aquele homem misterioso. O Sam foi até lá perguntar pra ele o que estava acontecendo, e o homem disse pra ele a verdade. O Sam e os outros deveriam morrer na ponte, só que eles escaparam, então a morte não iria deixar eles de lado. Ela vai pegar um por um. A única maneira deles conseguirem evitar esse destino era matar outra pessoa no lugar deles. O Peter ficou morrendo de medo daquilo, porque eles podem morrer a qualquer momento. Então o Sam disse que a Molly provavelmente não morreria, porque no sonho dele, a Molly consegue escapar do desastre. E isso deixou o Peter bem zangado, porque ele sentiu que o Sam só se preocupava em salvar a Molly, e não ajudou as outras pessoas. Então o Peter saiu dali, e eles foram buscar a Hannah. Ela estava no hospital para fazer uma cirurgia, mas não muito tempo depois de começar a cirurgia no olho, o médico percebeu que os arquivos estavam incompletos e teve que ir buscar. Só que enquanto ele não estava ali na sala, aconteceu um acidente e um copo de água caiu na tomada. Isso fez a máquina do laser não funcionar muito bem e o laser ficou muito forte e queimou o olho dela. Nesse momento de desespero, o salto dela quebrou e ela caiu da janela em cima de um carro. Com isso, a Molly já estava apavorada, mas o Sam percebeu que a morte dessas pessoas estava em uma ordem, e se o seu palpite for certo, o Nate vai ser o próximo a morrer. Enquanto o Nate estava trabalhando, um colega ali ligou um guindaste e o gancho dele caiu com um amigo de trabalho dele sendo morto no lugar dele. O Peter recebeu a notícia e foi conversar com ele, porque ele fez aquilo de propósito, o cara morreu por culpa do Nate. A próxima vítima iria ser o gerente, e enquanto eles estavam conversando, o gerente se aproximou ali e foi morto
por uma chave inglesa que caiu no ventilador e foi direto na cabeça dele. Naquela mesma noite, o Sam estava sendo bem cuidadoso com o trabalho dele e com muito medo. Então depois do trabalho, o Sam ligou pra Molly porque ele queria ir em um jantar à luz de velas com ela. Mas nesse momento o Peter apareceu ali e se sentou na mesa. Ele estava bebendo muito e disse ao Sam que era sua vez e que ele estava com medo. Ele até tentou matar alguém para se livrar disso, mas não conseguia. E ele achava que estava nessa situação porque o Sam só se preocupa com a Molly. Então o Peter sacou uma arma ali e apontou para Molly. Mas na hora exata, o Sam virou a mesa e eles conseguiram escapar. O Sam fez ela se esconder. Enquanto isso, ele ia atrair o Peter. Mas ele não ia matar o Sam porque não faz sentido. Então ele só nocauteou o Sam. E nesse momento, quando ele ia matar a Molly, o detetive apareceu ali e o Peter atirou nele. A Molly disse que tinha encontrado alguém para preencher o lugar dele, mas ele não tinha necessidade de matar outra pessoa. Só que o Peter disse que não estava disposto a viver o resto da sua vida na cadeia. Ele queria matar a Molly para se livrar das testemunhas. E aqui, o Sam matou o Peter com uma vara. Com isso, a Molly disse que provavelmente ele conseguiu o resto da sua vida por ter matado o Peter. E assim que ele parou de falar, a arma do Peter caiu no fogão e disparou, mas a bala não acertou o Sam. E achando que tinha escapado dos planos da morte, os dois estavam bem animados e eles não precisavam mais viver com medo. Só que 2 semanas depois, o Sam e a Molly estavam em um avião para Paris para começar uma vida nova. Mas, enquanto ele guardava suas bagagens, ele ouviu alguém gritando que o avião ia explodir e eles tinham que sair. Então o homem foi levado pelos comissários de bordo e depois de um tempo, o avião começou a tremer e o Sam viu o motor da asa pegar fogo, seguindo de uma explosão. E no final, ele e a Molly também não conseguiram escapar da morte. Enquanto isso, o Nate estava bebendo em um bar ali próximo e ele escutou que o cara que ele tinha matado tinha uma doença terminal, então ele poderia ter morrido a qualquer momento. E enquanto o Nate estava ali sem acreditar, o avião que tinha explodido caiu no bar e também matou o Nate. Dessa forma, todos eles acabaram morrendo. Esse já é um clássico de terror que muitas pessoas pediram aqui. A nota dele no IMDb é um 5 de 10. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido e até a próxima!